que fala acerca do trono branco. Nós falamos na nossa última live sobre o milênio, que será um período que se dará logo em seguida da grande tribulação. Nós começamos estudando aqui sobre o princípio das dores, que é exatamente tudo isso que nós estamos vendo acontecendo, todos os sinais preditos na Bíblia Sagrada como o princípio das dores já se cumpriram, já estão se cumprindo. Agora esperamos a qualquer momento o arrebatamento da igreja, será no dia e hora que muitos não sabem, a Bíblia nos relata isto, e quando a igreja for arrebatada, imediatamente se dará o início do governo do anticristo aqui na terra, 3 anos e meio de falsa paz, os outros 3 anos e meio de tribulação, como nunca houve, em que Deus vai enviar juízo sobre a terra, e logo nesse momento, enquanto aqui na terra estiver acontecendo a grande tribulação, a igreja estará no céu, participando do tribunal de Cristo, recebendo recompensas, láureas, galardões da parte do Senhor. Entraremos para as bodas do Cordeiro, e logo após estes 2 eventos que nós, enquanto aqui na terra a grande tribulação, no céu estaremos nas bodas no tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, findando os 7 anos de tribulação aqui, finda-se também os 7 anos lá no céu. Jesus desce para livrar o povo de Israel, prender Satanás por 1000 anos, julgar as nações que vão entrar no milênio. A besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, são os primeiros a inaugurar, e quando tudo isso acontecer, inicia-se um milênio. Durante 1000 anos, Cristo reinará a partir de Jerusalém, um reino de paz, de equidade, de justiça, reinando sobre todo o mundo. Glória seja dada ao nome dele por isso. Depois destes 1000 anos, já no final dos 1000 anos, Satanás, que estava preso durante este milênio, ele será solto, não é? O Satanás será solto já no final do milênio, e quando ele for solto, vai começar uma rebeldia. Ele vai incentivar, quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações, a fim de ajuntá-las para a batalha. Mas a Bíblia diz que desceu fogo do céu e os consumiu, e o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para sempre. Nós podemos ver isto aqui em Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 20, versículo do 7 em diante. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele vai ser solto, estava preso durante 1000 anos, sem influenciar ninguém, a nada, a nenhuma espécie de mal, e sairá, quando ele for solto, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isso aqui se dará no fim do milênio. E aí surge aquela indagação, as perguntas que vêm aos nossos corações: por que Satanás vai ser solto no fim do milênio? Qual o objetivo deste negócio? Para que isso? Ele já estava preso, não poderia ser de lá mesmo, da sua prisão, ser lançada no lago de fogo, onde já estava a besta e o falso profeta, e ser atormentado para todo sempre, como diz a Bíblia? E quem são essas pessoas que vão ser influenciadas por Satanás? Quem serão essas pessoas? São aqueles que passaram pela grande tribulação sem adorar a besta, sem receber o sinal da besta, não adoraram o anticristo, foram julgados ali e foram vistos aptos para entrar no milênio. Porém, durante a sua entrada ali no milênio, eles passaram um período, e ainda além deste, um grande número de pessoas que nasceram e nascerão durante o milênio. Essas pessoas nunca foram provadas, nunca foram colocadas à prova a sua fidelidade.
Então, a soltura de Satanás é exatamente para pôr à prova se a fidelidade dessas pessoas para com o Cristo que reina é apenas algo imposto ou era algo que estava de fato dentro do seu coração. Assim como Paulo diz à igreja de Coríntios, no capítulo 11, quando houve aquele litígio, a contenda e tal, no dia da ceia, e ele diz ali, até bom que essas coisas aconteçam para que os fiéis se manifestam, não é? Porque os fiéis se manifestam na adversidade, enquanto muitos abandonam a fé, enquanto muitos zombam de Deus, criticam do Evangelho, outros se mostram fiéis, tementes, obedientes e compromissados com a palavra de Deus, na abundância, na prosperidade, no governo melhor que tem, ou na adversidade, na pobreza, quando vier a escassez ou no deserto, os fiéis se revelarão em toda e qualquer situação. Assim como Malaquias também escreveu, capítulo 3 e o versículo 18, diz, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Várias vezes Deus faz mostrar-se, revelar, vir à tona essa diferença entre quem de fato serve a Deus e aqueles que não servem. Então, com a soltura de Satanás, será revelado aqueles que de fato servem a Deus e também aqueles que não servem a Deus, aonde vai se juntar este grande povo, e a Bíblia diz que eles vão em direção à cidade santa, ao arraial dos santos, aonde estará Cristo reinando com a sua igreja, os santos anjos, a igreja glorificada, o povo de Israel. As nações subirão da largura da terra, né, para a grande batalha, como diz aqui, e subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Haverá um juízo imediato de Deus ali, e o diabo que os enganava também foi lançado no lago de fogo. Ok? Se o irmão tem alguma colocação, alguma pergunta, alguma coisa que queira acrescentar, pode ir colocando aí nos comentários. A irmã Neide daqui a pouquinho estará nos passando aí. A qualquer momento que tiver algum comentário de algum irmão, alguma coisa que vai acrescentar aqui, não é, no nosso estudo, a irmã Neide pode aqui nos falar. Então, estamos falando aqui, para chegar no momento do trono branco, a última revolta de Satanás. Ao terminar os 1000 anos de paz, Satanás será solto e enganará muitos para lutarem contra Cristo. Nós já vimos aqui Apocalipse capítulo 20, versículo do 7 ao 10. Deus permitirá que Satanás seja solto pelas seguintes razões. Vamos lá. Primeira razão: como os nascidos durante o milênio não foram provados por não haver maldade na época, serão agora provados com a soltura de Satanás. O primeiro motivo é esse: os que nasceram durante o milênio, né? Eles serão provados e serão provados se de fato serve a Deus ou não. Segundo, Deus quer revelar a dureza do coração do homem e a sua natureza pecaminosa, pois mesmo com os benefícios físicos, morais e espirituais do milênio, o homem ainda terá a audácia de se juntar a Satanás para lutar contra Deus. Imagine, mesmo essas pessoas participando do milênio, do governo de Cristo, vendo a Cristo glorificado, a igreja glorificada, os anjos, as bênçãos que é dada àqueles que servem a Deus, estes ainda, pela dureza do coração do homem, ainda vai deixar ser influenciado por Satanás nesta revolta. Terceiro, Satanás é incorrigível. Isto é o que Deus também provará na soltura da sua prisão. Mesmo ele ficando preso por 1000 anos, quando solto, ele mostrará que ele é incorrigível, que não tem correção para ele, né? E aí Deus o lançará na sentença eterna, juízo eterno. Em quarto lugar, Satanás sairá a enganar as nações para lutarem contra Deus. A ação será dupla: cercarão o arraial dos santos, diz a Bíblia, dos judeus, e assolarão a cidade amada, Jerusalém. Cristo só intervém depois de se completar o cerco à nação de Israel, né? Quando estiverem os povos lá, que descerá fogo do céu. De Deus desce fogo dos céus e os devorará. Apocalipse capítulo 20, versículo 9, já lemos. E o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, preparado para ele e para os seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. A besta e o falso profeta estarão ali desde o início do milênio, entregues ao seu destino eterno. Em quinto lugar, porque Satanás será solto no final do milênio?
com o ato de lançar Satanás no lago de fogo, findará toda a rebelião do povo da terra, findará todo o pecado, toda a morte no planeta. Então, durante a prisão de Satanás, não haverá nenhuma ação demoníaca, diabólica, para influenciar as pessoas para o mal durante o milênio. Então, ele será solto, como já falamos, exatamente para trazer a prova sobre isso. Então, Apocalipse capítulo 20, nós lemos a partir do versículo do 11 em diante. Na verdade, nós lemos do 11 até o 15, que fala acerca do trono branco propriamente dito. Depois desses eventos que ficam ali no finalzinho do milênio, se dará o que João vê aqui. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Veja que são alguns livros que vão ser abertos ali. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então quer dizer que cada ação, cada atitude, cada comportamento, cada obra praticada pelo homem está sendo registrado diante de Deus ali em um livro, que isto depois, como ouvimos muito aí nos filmes, poderá e será usado contra você no tribunal. Então, qualquer mal que alguém praticou, poderá e será usado contra ele nesse dia, desse tribunal aqui do trono branco, viu? Que é bem diferente do tribunal de Cristo, que é para recompensar os justos. O trono branco aqui é para aqueles que vão ser sentenciados para a morte, para o juízo eterno. Deus tem tudo registrado, né? E tudo que a gente faz, tudo é registrado por ele, né? Muito bem. Para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, o que acontece? Toda a maldade que você fez, que foi registrado, o que acontecerá? Deus apaga. O sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. A cédula, toda a acusação que era contra você, no momento da sua conversão é rasgado. Tudo se faz novo. A tua conta diante de Deus é zerada. A partir do momento que você aceita Jesus como teu Salvador, se volta para Jesus, experimenta a conversão, o novo nascimento, toda essa culpa que te levaria para a perdição eterna, para o inferno, para esse juízo, para ser lançado no lago de fogo, quando você aceita Jesus, tudo isto é cancelado. Por isso é importante aceitar o plano salvífico de Deus para a libertação do homem, para o perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado, do teu pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Se você continua nos teus pecados, o destino é esse, vai chegar lá no trono branco. Porém, se você aceita Jesus, essa sentença ela é quebrada, a cédula é rasgada. Os teus pecados são perdoados, o teu nome é escrito no livro da vida, aleluia, e tudo se faz novo. E Deus diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Amém? Tem um comentário aí? Não, ainda não. Glória a Deus. Então, vamos mais adiante aqui. O grande trono branco foi visto por João. O trono, a Bíblia diz aqui que o trono é grande. Por que o trono é grande? Porque representa o poder infinito de Deus. É um trono grande. Representa esse poder de Deus que é infinito. O trono é branco, porque representa a justiça perfeita e completa de Deus. Sempre que a Bíblia fala de vestes brancas, trono branco, fala de justiça, atos de justiça, aquilo que é justo diante de Deus. Purificado, passou por esse juízo de Deus de purificação. Então, esse trono, quando ele surgir, a Bíblia diz que dele fugiu o céu e a terra, vão desaparecer. E alguns comentaristas bíblicos são de acordo de que essa expressão quer dizer que este trono branco ele não se dará no céu, na habitação de Deus, e não será na terra aonde habitam os homens. Ele será em um local no espaço. Será em um local no espaço. Será algo tão grande porque o juízo vai ser abrangente de todos que morreram, desde Caim, o primeiro lá,
que morreu sem Cristo, até o último que morrer sem Cristo, vão ressuscitar aqui na chamada segunda ressurreição. A primeira ressurreição tem 3 fases. A primícia, que é Cristo, não é? A grande colheita, que é os santos que vão ser arrebatados, que vão ser ressuscitados para o arrebatamento. O rabisco são aqueles que morreram durante a grande tribulação e vão ressuscitar para reinar com Cristo no milênio. E aqui fecha a primeira ressurreição. Bem-aventurados são aqueles que participarem da primeira ressurreição. E aqueles que não participarem da primeira vão participar da segunda, que é exatamente uma ressurreição de vergonha. Eles vão serem ressuscitados com corpos de ignomínia, de vergonha, para serem julgados e condenados e lançados no lago de fogo. Então, bem-aventurados que participarem da primeira ressurreição. Os ímpios falecidos haverão de ressuscitar nesta ocasião para serem julgados. Eles vão ressuscitar para o julgamento. A ressurreição será literal. Essa ressurreição dos ímpios será literal. Abra sua Bíblia aí, Mateus. Vamos lá. Mateus capítulo 10, versículo 28. Aqui, e no caso, desde Abel, né? O primeiro... Porque Abel morreu com Cristo, né? Então ele não vai para o trono branco, ele vai subir no arrebatamento. Vai participar da primeira ressurreição. Caim, porque Caim já sabe a parte dele, né? Ele teve... Perdão? Que a Bíblia fala, não. Ele foi de mal a pior, né? Então ele vai participar da segunda ressurreição, que é para o juízo. E Abel, da primeira, que é para participar da bênção do Senhor. Só para tirar bem a dúvida, né? Isso. Glória a Deus. Mateus capítulo 10. Abra aí a sua Bíblia, querido irmão. Mateus 10, 28. Vamos lá. Estamos estudando aqui a palavra do Senhor nosso Deus. 10, 28 de Mateus. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então veja que estes ímpios, eles serão ressuscitados, receberão corpos para que vá perecer no inferno tanto a alma do indivíduo, o homem interior, que fala do ser interior, espírito e alma, como também o corpo, que vai ressuscitar para sofrer esse juízo. Que coisa terrível. Daniel, capítulo 12, e o versículo de número 2. Daniel 12, 2. Vamos lá. Veja aqui o que diz a palavra de Deus. 12, capítulo 12 de Daniel, e o versículo de número 2. Vamos lá? Deixa aí, pode ler. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Está bem claro aí, né, irmãos? Os que ressuscitarão para a vida eterna são aqueles que vão participar da primeira ressurreição, os salvos. E os que vão ressuscitar, para vergonha, como diz aqui, para a vergonha eterna, são aqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição. Vergonha e desprezo eterno. Que vão ser desprezados, tirados, né, da presença de Deus eternamente. E isso vale a pena aqui ressaltar, que os que participarem da primeira ressurreição receberão corpos glorificados, semelhante ao de Cristo, não igual, semelhante ao de Cristo, corpos glorificados. Porém, aqueles que forem ressuscitados na segunda ressurreição, que vai ser aqui nesse período, para participarem do trono branco, ressuscitarão com corpos de vergonha, de desprezo, né? O texto ele nos deixa esse entendimento. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, primeira ressurreição, corpos gloriosos, e outros para vergonha e desprezo eterno. Então a Bíblia diz, olha o versículo 3: os sábios, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Aleluia, que coisa maravilhosa, né, irmãos?
Aleluia. Jesus é bom. Podemos sentir Deus, né? A graça de Deus, a presença de Deus vendo aqui. Como é bom falar da verdade, pregar a verdade, ensinar a verdade de Deus. Glória a Deus. Vai chegar o dia que você vai brilhar como um firmamento, vai brilhar como as estrelas do céu. Que coisa gloriosa! Porém, aqueles que rejeitam a Cristo, o Evangelho, a sua mensagem, infelizmente padecerão. Então serão ressuscitados para participar do trono branco. Veja o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 13. E deu mar os mortos que nele havia. Os mortos do dilúvio, nós lemos em Gênesis capítulo 7, versículo 23, que morreram do dilúvio, toda aquela geração, com exceção de Noé e dos seus filhos. Então aqueles mortos também vão ressuscitar. Todos eles vão ressuscitar para serem julgados. Todos aqueles que morreram no mar, os seus corpos, que não foram encontrados, serão também ressuscitados. A exemplo de Faraó e os seus exércitos e os grandes náufragos. A Bíblia diz que o mar também vai dar os mortos que neles existem. Se morreu queimado e o corpo foi desfeito, se morreu afogado e os animais comeram o seu corpo, se foi sepultado, não importa, será ressuscitado, receberá corpos de vergonha para serem julgados e colocados no juízo e no desprezo eterno. Meu Deus. E a Bíblia continua dizendo: e vi os mortos, grandes e pequenos. Grandes e pequenos. O texto, no sentido do seu original, refere-se aos ricos e pobres, famosos e infames. Todos que morreram sem Cristo vão ressuscitar naquele dia e vão ter o mesmo juízo. Todos. Portanto, não se refere aqui a tamanho físico e assim ao prestígio e à influência, não é, dessas pessoas. Mateus capítulo 10. Vamos lá de novo para Mateus. Mateus capítulo 10, 42. Glória a Deus. Vá deixando seus comentários aí, irmãos. Deixem o seu comentário. Compartilhem. Deem as suas opiniões. Se tem alguma dúvida, coloque aí. Se não estamos sendo claros em alguma coisa, queremos aqui falar aos irmãos. Diz assim: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então a recompensa também, aqui as pessoas também terão alguma recompensa. Aqui não está falando de salvação, mas de recompensa. E isso dá uma ideia de que o juízo será gradativo, haverá como se fala assim, uma gradação, é gradativo, tem degraus, né, de dor, de aflição que será infligida a estas pessoas de acordo com o que essas pessoas fizeram. Se não aceitou Jesus para ser salvo, infelizmente será condenado. Porém, essa condenação entende-se que terá também uma gradação aí, ou degraus de juízo, né? Apocalipse 11, 18 diz: portanto, vamos lá, 11, 18. Andei de contar primeiro, vamos lá. 11, 18. Isso. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Bom, tem uma resposta de Deus aí, né, irmãos? Para aqueles que vivem fazendo a maldade e achando que vão ficar impunes. Chegará o dia do juízo de Deus, tá bom? Chegará o dia do juízo de Deus. Pequenos, né? Aqui fala que não importa a influência, se é rico ou pobre, famoso ou infame, não importa. O juízo será para todos. Capítulo 13 e o versículo 16 de Apocalipse. Veja o que ele diz aqui a palavra. E faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Então veja que o juízo também será aqui, tanto para rico, pobre, grande, pequeno, assim como acontecerá também no período da grande tribulação. No trono branco também haverá esse juízo aí, né? O juiz, quem será o juiz? Será o próprio Jesus.
João 5:22, depois do 27 ao 29. Está predito em Atos capítulo 17, versículo 31, quando a Bíblia fala que ele mesmo, aquele que os homens rejeitaram, ele mesmo será o juiz. Aquele Cristo que foi rejeitado em Jerusalém, que foi morto em Jerusalém, que foi zombado, vilipendiado em Jerusalém, que foi morto, sepultado. A Bíblia diz que ele ressuscitou, subiu ao céu, ele mesmo será o juiz. Por isso que nós ouvimos muitos dos nossos irmãos pregando e dizendo isso, falando isso. Hoje ele é o nosso advogado, no momento é o nosso advogado. Chegará o dia que ele será um juiz. Nós já ouvimos uma história de uma pessoa que estava cometendo alguma infração e era amigo de um advogado, e aquele advogado muitas vezes advertiu: meu amigo, não faça isso e tal, e por várias vezes defendia aquele amigo, e ele continuava praticando o mesmo erro, até que um dia este advogado ele foi eleito juiz, promovido a juiz. E quando aquele amigo dele cometeu o delito novamente e foi para ser julgado no seu tribunal, agora ele pediu clemência ao juiz. Ele disse: não, enquanto eu era advogado, podia advogar a sua causa. Agora outra pessoa vai advogar, um promotor vai lhe acusar, e eu vou julgar de acordo com a reta justiça, mostrando a diferença entre a questão do advogado e do juiz. Embora que Cristo, ele advoga a nossa causa quando nós pedimos perdão a ele dos nossos pecados, ele perdoa. Cristo não advoga de maneira equivocada, errada ou injusta com ninguém, só deixando isso aqui claro. E naquele dia ele mesmo será o juiz. Deus determinou e deu certeza a todos que ele há de julgar o mundo, o que nos diz a palavra, Atos 17:31. Disto ele deu certeza. Eu gosto sempre de dizer isso, irmãos. O nosso Deus é Deus de certeza e de convicção. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, como eu disse aos irmãos, fugiu a terra e o céu. A glória de Jesus, em seu aspecto mais maravilhoso, fará recuar o céu e a terra. Como Pedro fala que o céu será enrolado como um pergaminho, ele vai se enrolar. Abra aí a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e o 12. O 10 e o 12 diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É o versículo de número 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, naquele dia, quando aparecer o trono branco, como eu disse aos irmãos, alguns comentaristas são de acordo de que, com a glória que há no trono branco, quando aparecer o trono branco, a glória é tão grande que vai ofuscar a glória da existência da terra e a glória da existência do céu. Então a terra e o céu vão fugir. Isso fala da localidade onde vai ser instalado o trono branco, no espaço, nem é na terra, nem é no céu, e fala da sua glória que vai ofuscar a glória do céu que nós vemos hoje, das galáxias, ou da terra. Isso é fácil de compreender. Por exemplo, durante o dia as estrelas continuam no mesmo lugar que estão, porém nós não as vemos, porque a glória do sol, o brilho do sol, esconde as estrelas, ofusca a estrela. Então isso acontecerá também no trono branco. Tem alguma pergunta? Não. Então vamos aqui adiante. A Bíblia fala dos livros que estarão presentes ali naquele julgamento. João 42, ou melhor, perdão, não tem 42. João capítulo 12, versículo 47. João 12, 47 e 48. Deuteronômio 18 e o verso 19 fala qual será esse primeiro livro, a Bíblia. O segundo, o livro das obras dos homens, Daniel 7, 10, Apocalipse 20, 12. É o segundo livro. Primeiro a Bíblia, o próprio Jesus disse: eu não hei de vos julgar, mas as minhas palavras, as palavras que eu tenho dito, há de vos julgar. A Bíblia também ela servirá de base
para esse julgamento, o livro das obras, é o segundo livro, e o livro da vida, Apocalipse 20, verso 12, Salmo 69, 28, Daniel 12, 1, Filipenses 4, 3, fala da presença do livro da vida. Estes são os livros que estarão presentes ali. Então, acontecendo esse juízo do trono branco, aqueles que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que a Bíblia diz que esta é a segunda morte, que vale a pena aqui ressaltar que quando a Bíblia fala de segunda morte, aqui está falando de uma eterna separação de Deus. Eterna separação de Deus. O homem será eternamente separado de Deus, jogado no suplício eterno. Findando esse juízo do trono branco, logo a Bíblia fala que vai se iniciar um estado eterno, o dia da eternidade, o dia perfeito, que nós estudaremos na próxima live. Entendi.